Olá pessoal, esse vídeo é sobre tarô. Eu vou mostrar para vocês um método, tá? Muito interessante do meu novo curso. A professora é excelente, ela é pós-graduada, inteligentíssima. Eu tô adorando o curso dela. Ela é muito caprichosa, muito organizada. Ela é tudo de bom. Então, eu já vou aqui estudando ainda o curso dela, eu ainda não concluí, mas já vou apresentar aqui para vocês um método novo que se chama método do tarô, tá? Diagnóstico real, ok? É um método de 5 cartas e a gente utiliza somente os arcanos maiores, tá? Prestem bem atenção nesse método, porque vale a pena. É um método assim novo, mas assim, eu já utilizei. Eu fui fazer uma viagem e antes dessa viagem para Maceió, eu fiz essa leitura para mim. Coloquei esse método para mim. Inclusive, ela, a professora, me ajudou a reforçar a minha leitura, que ela chegou a me dar os parabéns. Eu já sendo taróloga, já tendo feito já fiz 3 cursos com direito a certificados, estudo muito. Agora eu tô no 4º curso, que é o curso dela é sem decoreba. É uma professora muito renomada, muito maravilhosa. Então, esse método de tarô que utiliza apenas os arcanos maiores, ele se chama diagnóstico real, tá? Então, vocês vão pegar lá os 22 arcanos maiores, embaralhar, né? E colocar para vocês ali. Na verdade, ele vai descrever tudo ali direitinho conforme a sua pergunta. Eu perguntei sobre a minha viagem para Maceió. Como que seria a minha viagem, né? Eu já estava assim há poucos dias de acontecer, mas eu ganhei bastante segurança, ainda não tinha fechado, né, de fato, assim, fechar o contrato mesmo lá na agência, deixei para a última hora, porque eu quis colocar essa leitura para mim antes de fazer essa viagem, para saber o que o tarô estava falando para mim. E, para minha surpresa, foi tudo bem, me deu assim mais uma segurança e mais uma certeza de que eu tinha mesmo que fazer essa viagem, né? Então, o tarô ajuda muito a gente, muito mesmo. Então, esse método diagnóstico real de 5 cartas, vou abaixar aqui a câmera e vou mostrar para vocês a sequência das cartas direitinho que vocês vão colocar, tá? Porque cada carta vai ser uma casa. Vou abaixar aqui. Olha só. Vou colocar bem aqui assim. Vamos lá. Vocês vão colocar de acordo com a ordem. São 5 cartas. Essas 3 cartas aqui, ó, 3 cartas. Uma equivale, ó, ao manto, a segunda do meio ao trono e a terceira à coroa. Essas 3 cartas têm a ver com o presente. Presente, tá? O presente, ele é formado de 3 cartas. Repetindo então, manto, trono e coroa. Na ordem, vocês vão colocar o seguinte. Primeiro, a carta que vocês vão colocar primeiro é a carta do trono. Carta de número 1. Abre primeiro ela. Vocês vão abrir elas todas viradinhas assim, ó. 1 é o trono. 2 é a coroa.
e 3 é o manto. Então, vocês vão colocar nessa ordem. Vou explicar bem devagar para vocês entenderem. Então, primeiro, as 3 têm a ver com presente. Então, primeiro é o trono. Coloca a carta lá. No trono, saiu para mim a carta da justiça. Até coloquei aqui, trono. A segunda carta equivale a coroa. Saiu para mim a carta do imperador. Coroa. E a terceira carta, ó, do meio, da direita e da esquerda, que é a terceira carta, é o manto. Saiu para mim a carta da morte. Vocês já vão entender a leitura. Depois dessas 3, qualquer dúvida, gente, vocês me perguntem lá nos comentários que eu vou lá e esclareço melhor. Se for preciso, eu faço novamente o vídeo de uma outra forma para que vocês entendam. Depois, vocês vão colocar uma quarta carta, que é a carta que se refere ao passado. Aqui, ó. Vou colocar mais para cá agora. Tá vendo? Ela entra do lado esquerdo. A carta de número 4. Passado. Saiu para mim a carta da roda da fortuna. E depois, a última carta, que é a de número 5, é a carta que se refere ao futuro. Ao futuro. Deixa eu colocar mais longinho assim, ó. Ó, a carta do futuro. Saiu para mim a carta do... Eu vou ter que botar bem assim, gente. Saiu para mim a carta do louco. É o futuro. Então, vocês podem perceber que aqui esse método, que se chama diagnóstico real, ele tem 5 cartas. 5. As 3 do meio, referente ao presente. A da quina aqui da esquerda, referente ao passado. E a da de minha direita, referente ao futuro. Então, eu vou ler para vocês agora, fazer a leitura para vocês. Olha só. Antes da leitura, é o seguinte. A primeira carta a ser lida é a carta do trono, que saiu para mim a carta da justiça, a carta de número 11. O meu tarô é o de Rider-Waite, tá? Eu sempre indico esse, que ele já tem as figuras de acordo, é mais fácil de aprender com ele, é mais fácil de jogar com ele, não desmerecendo os outros tipos de tarô, que são vários tarôs que existem, tá? Mas esse aqui te dá, como é assim, esse curso é um método sem decoreba, a figura já te fala o que a carta tá querendo te dizer, pela figura, né? Pela figura. Então, a carta do trono é a energia que prepondera. Trono, tá no trono, tá ali, né? A carta da justiça, né? É a figura de uma pessoa sentada no trono com uma espada para cima, né? Então, essa carta fala do trono. Que energia que tá preponderando? No caso que eu perguntei sobre a minha viagem para Maceió, saiu no presente a carta da justiça, ou seja, ação e reação. É uma carta bem racional, é uma carta bem fria, é uma carta que fala de equilíbrio, é uma carta que fala de uma viagem para Maceió, que vai ter essa viagem, essa ação que eu tomei de viajar, com tudo que eu fiz para poder acontecer e realizar, vai ter toda uma reação. Então, a carta da justiça já estava dizendo para mim que a toda ação uma reação, uma viagem que vai acontecer com um certo balanceamento, com um certo equilíbrio,
né? A carta do trono. A carta número 2, que é a carta da coroa. Coroa, a coroa não fica na cabeça? Então, tem a ver com o quê? Com o consciente, tá? A carta da coroa é aquela carta que o assunto que você tá na sua cabeça de maneira consciente. Então saiu a carta do imperador. O que a carta do imperador fala? Que eu me organizei para fazer essa viagem. O imperador, ele é uma figura disciplinada. É ele que rege as leis. Ele é uma pessoa respeitada pelas outras pessoas. Ele é uma pessoa muito racional, pés no chão, faz valer as leis, faz acontecer, né? Aquela pessoa que tem o poder. Então, conscientemente, é uma pessoa organizada, tá na coroa, tá na cabeça, tá no meu consciente. Eu me organizei para fazer essa viagem de maneira o quê? Disciplinada, de maneira organizada, de maneira correta, que o imperador ele gosta das coisas tudo certinha. Então, é a carta da coroa, do imperador. Depois vem aqui a carta do manto. Saiu para mim a carta da morte. Mas que morte é essa que saiu aqui para mim? Exatamente, gente. Olha como que o tarô fala com a gente. Olha como é que o tarô conversa com a gente. O que quer dizer um manto na carta da morte para mim com relação a essa viagem? Significa aquilo que está no meu inconsciente ou no meu subconsciente. E o que estava no meu inconsciente, no meu subconsciente? Gente, eu estava com muito, eu tava assim, muito não, eu tava com muito, muito receio com relação a avião, sabe aquela coisa assim na minha cabeça, assim, de uma certa forma, entre aspas, medo de ir e não voltar, porque claro que a gente quer fazer uma viagem, claro que a gente quer voltar, mas foi a segunda viagem minha de avião. E eu tava assim, 2 horas e meia, 3 horas dentro de um voo, um tempinho considerável, aonde eu tinha que me manter calma, tranquila, né, ali dentro, para poder, né, fazer esse percurso até o tempo de chegada lá, mesma coisa de volta para cá. Então eu tava com esse medo no meu subconsciente, no meu inconsciente. Não era um medo assim do avião cair. Não. É porque assim, eu não sou muito chegada a ambientes fechados. Eu tenho um pouco assim de fobia, porque tipo assim, se você tá no ônibus, você pede o motorista para parar, né? Mas se você tá num navio, já fiz também passeio de navio, ali tem de tudo, tem um pronto atendimento ali médico, né? E para te socorrer, para te ajudar, mas você tá no avião, só tem os lugares ali, a cabine do piloto, as aeromoças e pronto, entendeu? Então, eu tava com um pouco de medo, porque eu tenho um pouco essa fobia de lugar fechado, e se eu precisar, o avião tá voando, ele não vai parar para mim, né? Né, de uma certa forma, tava isso no meu inconsciente, exatamente como tá dizendo aqui a carta do manto, que saiu para mim a carta da morte. Vocês estão entendendo? Olha só como é que bate direitinho. Então, e depois, gente, a carta de número 4 e saiu para mim a roda da fortuna, referente ao passado. O que quer dizer isso, gente? Antes, no passado, alguns meses atrás, vamos colocar aí 6 meses atrás,
tá? De 3 a 6 meses atrás. Eu não estava podendo fazer essa viagem, porque o meu cachorro estava com problema de saúde, tava com probleminha de saúde, eu não podia mesmo fazer. Eu cheguei até a falar com o dono da agência que eu não ia fazer, mas ele melhorou. Ele veio melhorando, que eu fiz um tratamento de radiestesia para ele. Ele teve assim uma melhora de 80%. E na carta e financeiramente também, a roda da fortuna que saiu para mim no passado é uma carta de instabilidade. É uma carta de que as coisas não estavam assim, estava rodando ainda, estava em altos e baixos. Financeiramente, eu não estava preparada para fazer, para o meu financeiramente falando. Foi a carta da roda da fortuna, do passado. De fato, aconteceu isso. E a última carta, que é a carta 5, que é a carta do louco, que é a carta referente à tendência ao futuro. Essa carta, nesse método diagnóstico real, é que manda, praticamente é essa carta que manda, é a tendência. Saiu a carta do louco. A carta do louco tem aquela coisa de irresponsabilidade, porque ele é muito assim, livre, leve e solto. Mas nesse caso, tava falando assim para mim, vai, Rita, faz a viagem, escuta o seu coração, vai em frente, você precisa, tipo assim, encarar esse desafio para você voltar mais leve, né, relaxada. Ele é bem livre, ele é bem leve, ele é bem solto. Então, ele não tem medo, vai ser feliz. Ele te fala assim, vai ser feliz, Rita. Vai nessa viagem, não tenha medo de ser feliz. É a carta do louco. Vai pela sua intuição, escuta o seu coração. Olha que beleza, gente. Então, depois dessa leitura que eu fiz para mim, na véspera, depois que a professora também deu lá o aval, né, nas cartas e tal, ela me ajudou lá, falou, Rita, você tá de parabéns com a sua leitura, vai fazer a sua viagem, faça uma boa viagem. E eu fui, fechei e fiz, gente. Olha, e foi muito bom, e foi muito gratificante para mim, para vocês saberem de como que o tarô fala com a gente, como que o tarô ajuda a gente, né? Como que o tarô, ele traz mais segurança, ele traz mais, tira as nossas dúvidas, ele nos ajuda realmente com a energia das cartas, dos arquétipos, tá, gente? Então, eu demorei um pouquinho, fui bem devagar para vocês entenderem sobre esse método. E qualquer coisa, gente, vai lá nos comentários, coloquem lá suas dúvidas. Se quiser, eu faço um novo vídeo. Eu vou fazer outros desse, tá? Eu vou fazer outros desse para vocês poderem entender direitinho, né? E colocarem aí no caderninho de vocês sobre esse método que eu tô passando para vocês aqui, que é novidade do meu curso novo, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de dar o like aí para mim, tá, gente? Deixar aí um comentário de gratidão, deixar também as suas dúvidas, que eu vou estar aqui para poder responder para vocês, tá bom? E muito obrigada!